Desapegue, e você vai descobrir que eles não estavam fugindo de você. Estavam fugindo da versão de você que ainda não conhecia o próprio valor. Meus amigos, essa é a verdade que a maioria das pessoas nunca te conta. A parte mais difícil de deixar ir não é o silêncio. É o medo de ser esquecido. Mas aqui está o paradoxo. Quando você para de perseguir, você não desaparece. Você brilha ainda mais forte. Quando você solta, você não perde. Você ganha. E quando você se desapega, você se torna a única coisa da qual eles não conseguem escapar. Escute bem. Se você já sentiu que precisava implorar por amor, correr atrás da atenção de alguém ou provar o seu valor só para ser notado, hoje é o dia em que essa história termina. Agora mesmo. Imagine isso comigo. Você está em um campo aberto, segurando uma pipa. O vento está forte, a linha esticada, e você puxa com toda a força que tem. Mas quanto mais você puxa, mais a pipa luta contra você. A linha corta suas mãos, o vento pesa, e a pipa faz de tudo para se libertar. Então, de repente, você solta, e em vez de voar para longe para sempre, como você temia, a pipa balança, perde o equilíbrio e cai no chão. É isso que a perseguição faz. Ela te faz acreditar que é o seu controle que mantém alguém por perto, quando, na verdade, é o seu desapego que faz a pessoa perceber que não consegue voar sem você. Nos venderam uma mentira, meus amigos. Nos disseram que amor é esforço constante, disponibilidade constante, prova constante, que se você mostrar o quanto se importa, a pessoa vai voltar. Não. Eles não voltam por causa das suas explicações. Não voltam por causa das suas lágrimas, das mensagens de madrugada ou das ligações desesperadas. Eles voltam quando sentem a sua ausência. Eles voltam quando o seu silêncio fica mais alto do que todo o barulho deles. Eles voltam quando percebem que a energia que você oferecia com tanta facilidade não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Pense nisso. As pessoas não imploram pelo que é fácil de alcançar. Elas imploram pelo que achavam que podiam substituir, mas não conseguiram. Elas perseguem o que é raro. Elas perseguem aquilo que duvidaram que um dia perderiam. É por isso que o desapego não é fraqueza. É poder. Não é o fim da história. É o começo de um novo capítulo onde você não é mais quem espera. Você é quem se transforma. Marco Aurélio disse uma vez que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Quando você entende isso, encontra força. É isso que é o desapego. Não se trata de controlar o outro. Trata-se de dominar a si mesmo. Não se trata de punir. Trata-se de proteger. Proteger a sua paz, a sua energia, a sua dignidade. E sejamos honestos. Quando você se desapega, no começo parece que está desaparecendo. Você pensa, se eu parar de aparecer, eles vão me esquecer. Mas aqui está a parte curiosa. É exatamente aí que eles começam a se lembrar de você com mais força. Eles lembram do seu calor quando o ambiente fica frio. Eles lembram da sua luz quando a noite parece mais escura do que o esperado. Eles lembram do seu fogo quando as faíscas que eles escolheram se apagam rápido demais. Então, não tenha medo do desapego. Abrace-o. Porque desapegar não é desistir, é amadurecer. É dizer, eu não corro mais atrás do que não me escolhe. E quando você faz isso, quando você caminha com essa energia calma, rara e inabalável, as pessoas não apenas notam, elas sentem, elas se perguntam, elas se inquietam e, eventualmente, elas correm atrás. Então, diga isso comigo agora. Eu escolho o meu poder. Deixe claro que você parou de distribuir o seu valor de graça, e se isso está tocando a sua alma neste momento, fique comigo, porque o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como o desapego transforma confusão em curiosidade, e curiosidade em arrependimento. Fique pronto, meus amigos. Permaneça raro.
Continue evoluindo. Eles esperavam que você aguardasse. Nunca faça de alguém uma prioridade quando tudo o que você é para essa pessoa é apenas uma opção. Essas palavras cortam como vidro, porque expõem uma das verdades mais difíceis que você vai encarar. Quando eles foram embora, não deixaram apenas o seu lado. Foram embora com a certeza silenciosa de que você ainda estaria lá, esperando, emocionalmente congelado, no mesmo lugar em que foi deixado. E isso é o que assombra tantas pessoas em silêncio. Porque, no fundo, você começa a se perguntar: e se eles nunca olharem para trás? E se desapegar significar perdê-los para sempre? E se o silêncio for o prego final no caixão? Imagine isso comigo. Você está em uma estação de trem, com as malas na mão, parado na plataforma. Eles entram no trem, acenam e desaparecem no horizonte. Horas passam, depois dias, e você continua ali, olhando os trilhos, esperando um trem que talvez nunca volte. O medo é real. As perguntas são barulhentas. E se eles estiverem sorrindo com outra pessoa agora? E se já tiverem me esquecido? E se eu fui apenas um capítulo que eles fecharam, enquanto eu ainda seguro o livro? Esse medo paralisa. Ele te convence de que esperar é mais seguro do que caminhar, que segurar é mais seguro do que soltar. Mas, meus amigos, essa é a mentira. Essa é a ilusão em que te deixaram. Eles não foram embora porque você não tinha valor. Foram embora porque assumiram que o seu valor já tinha atingido o limite. Eles acreditaram que você não evoluiria sem eles. Acharam que poderiam sair e você ficaria preso no mesmo lugar, na mesma rotina, na mesma dor. E talvez, por um tempo, eles estivessem certos. Talvez no começo você tenha esperado, revisitado memórias antigas, olhado fotos até tudo ficar embaçado, acompanhado cada publicação, sentindo o coração se partir a cada novo sorriso, a cada nova pessoa ao lado deles. Você entrou em pânico, quis entrar em contato só para lembrar que ainda existia. E nesses momentos o medo sussurrou: se eu não me mover, se eu ficar aqui, talvez eles voltem para me procurar. Mas aqui está a verdade. Esperar é a maneira mais rápida de se perder. Esperar te mantém preso exatamente na versão de você que eles se sentiram confortáveis em deixar. E no momento em que você quebra esse hábito, no momento em que decide sair da plataforma e caminhar em direção ao seu próprio futuro, tudo muda. Porque nada os confunde mais do que perceber que a pessoa que eles achavam que esperaria para sempre já não está mais lá. Pense assim: você é um fogo. Eles deixaram o seu calor acreditando que encontrariam isso em outro lugar. Talvez até tenham encontrado por um tempo. Talvez faíscas, velas, uma chama rápida que iluminou a noite. Mas faíscas se apagam. Velas se consomem. E cedo ou tarde eles se lembram do fogo que tiveram. Do fogo que ardia de verdade. Do fogo que dava sem pedir. Do fogo que os fazia se sentir vivos. E quando eles voltam procurando isso, percebem algo. Esse fogo já não queima por eles. Esse fogo agora queima por você. Marco Aurélio disse que ao acordar de manhã, você deve lembrar do privilégio precioso que é estar vivo. Essa é a energia que o desapego exige todos os dias. Você escolhe não esperar. Você escolhe viver. Você escolhe honrar o seu valor ao se recusar a ficar parado em uma plataforma, esperando um trem que não tem horário. E sim, é difícil. Parece que o silêncio é rendição. Parece que não mandar mensagem é se apagar da memória deles. Parece que soltar é desistir. Mas sabe o que isso realmente é? É escolher você. É dizer: eu não vou me encolher em uma sala de espera só para manter a ilusão de conexão viva. O medo vai tentar te convencer do contrário. O medo vai dizer que, se você se desapegar, eles nunca mais vão pensar em você. Que se você ficar em silêncio, você será substituído para sempre. Que se você parar de esperar,
está admitindo derrota. Mas o medo mente. O medo vive do desconhecido. O medo vive no espaço silencioso entre os seus pensamentos. E a única forma de vencê-lo é caminhar mesmo assim. Se desapegar mesmo assim. Escolher mesmo assim. Porque entenda isso. As pessoas não sentem sua falta quando você espera. Elas sentem sua falta quando você evolui. Elas não se arrependem de perder alguém que permanece igual. Elas se arrependem de perder alguém que superou a versão que elas conheceram. É por isso que esperar é perigoso. Mantém você pequeno. Mantém você preso à sombra deles. Mas o desapego faz de você a tempestade que eles não viram chegar. O desapego faz de você o espelho que eles não conseguem ignorar. O desapego faz de você inesquecível. O que você acha que pesa mais para eles? Ver você quebrado, ainda esperando onde foi deixado, ou perceber que, enquanto eles sorriam nos braços de outra pessoa, você ficou mais forte, mais afiado, irreconhecível. Não é a versão que espera que os persegue à noite. É a versão que evolui. A versão que eles não esperavam. A versão com a qual eles não conseguem competir. Então pare de esperar. Pare de dar a eles o conforto de saber que podem voltar para a sua vida a qualquer momento. Feche a porta, não para puni-los, mas para se proteger. Feche o capítulo, não porque os odeia, mas porque se ama o suficiente para continuar escrevendo sem eles. Porque quando eles olharem para trás, e eles vão, não encontrarão a pessoa que deixaram. Encontrarão alguém novo, alguém mais forte, alguém que não precisa mais ser escolhido para se sentir valioso. Diga isso comigo agora. Eu não espero, eu evoluo. Mostre a si mesmo e ao mundo que você não é mais quem fica na plataforma esperando um retorno. Você é quem constrói os trilhos. Você é quem acende o próprio fogo. Você é quem escolhe crescimento em vez de medo. E fique comigo, porque na próxima parte eu vou te mostrar por quê. A ausência não é vazio. É presença em um nível totalmente diferente. É aí que a verdadeira perseguição começa. É aí que a confusão vira arrependimento. E é aí, meus amigos, que o seu poder realmente se eleva. Se você quer continuar fortalecendo a mente, o caráter e a sua presença no mundo, acompanhe o canal Motivação Estoica Poderosa. Aqui você encontra mensagens profundas, inspiradas na filosofia estoica, feitas para transformar a forma como você vive, sente e se relaciona. Fique conosco e siga cultivando essa força silenciosa que ninguém pode tirar de você. O silêncio não afeta eles apenas de maneiras óbvias. Ele entra sorrateiro nos momentos quietos. Quando eles estão deitados ao lado de alguém novo, quando rolam a tela à noite e percebem que o seu nome não aparece mais, quando pegam o celular por hábito e não veem a sua mensagem. É aí que a ausência vira presença. É aí que o seu silêncio fala. E acredite em mim, meus amigos, eles vão sentir. Talvez não admitam. Talvez nunca digam em voz alta. Mas o peso da sua ausência vai acompanhá-los, porque o silêncio obriga a pessoa a encarar o que perdeu, sem você oferecer conforto no caminho. O silêncio faz questionar. O silêncio faz imaginar. O silêncio faz comparar. Agora, deixa eu te dizer por que a maioria das pessoas nunca chega nessa fase. Porque o silêncio exige disciplina. Ele exige que você escolha poder de longo prazo em vez de alívio de curto prazo. Ele exige que você fique com as suas próprias emoções, em vez de entregar essas emoções para a mesma pessoa que as causou. E disciplina é rara. Por isso, a maioria corre atrás. Por isso, a maioria quebra. Mas você é diferente. Você está aqui porque está pronto para subir acima do barulho. Então, aqui vai o seu lembrete. O seu silêncio não é fraqueza. É força, é dignidade.
É a tempestade silenciosa que sacode eles mais do que qualquer explicação jamais conseguiria. Deixe a sua ausência ser o eco do qual eles não conseguem fugir. Deixe ser o espelho que obriga a ver o que foi perdido. Não poste frases enigmáticas. Não solte indiretas. Não transforme a sua cura em espetáculo. Apenas suma. Ande em silêncio. Construa em silêncio. Cresça em silêncio. E quando eles finalmente entenderem o que a sua presença significava, vai ser tarde demais. Diga isso comigo agora. O meu silêncio é poder. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a você mesmo. Mostre ao mundo que você não tem mais medo de ficar quieto. Porque quieto não significa esquecido. Quieto significa poderoso. Quieto significa raro. Quieto significa que você finalmente está no controle. E fique comigo, porque na próxima parte eu vou te mostrar como se curar na ausência deles não apenas confunde, mas te torna inesquecível. É aí que a virada acontece. É aí que a perseguição começa. Cura tanto que isso desperte curiosidade. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Essa frase é uma das verdades mais poderosas que você vai ouvir. Porque agora mesmo, essa ferida que eles deixaram parece que vai te consumir. Parece que está te drenando, como se nada pudesse preencher. Mas aqui está o paradoxo. Essa mesma ferida é a porta para a sua maior evolução. E quando você atravessa essa porta, quando você cura em vez de correr atrás, você não apenas segue em frente. Você se torna irreconhecível. Você se torna a versão de si mesmo na qual eles não conseguem parar de pensar, mesmo que tenham jurado que acabou. Vamos falar a real. O desapego é o primeiro passo, mas a cura é o fogo que te forja em algo raro. Sem cura, o desapego é apenas silêncio. E silêncio sem transformação é só temporário. Eles podem ficar confusos no começo, mas se você não cresce, eles vão lembrar por que foram embora. É por isso que curar importa. Isso transforma a ausência em presença, transforma curiosidade em obsessão, transforma arrependimento em realidade. Imagine isto. Você está diante de um espelho. No começo, você vê o mesmo rosto que eles deixaram. Os olhos cansados, a energia drenada, o homem que ficava acordado tarde demais esperando mensagens. Mas então, algo muda. Dia após dia, você começa a empilhar tijolos. Um treino aqui, um livro ali, um hábito novo, uma mente nova. Tijolo por tijolo. Você constrói um castelo que eles nunca acreditaram que você seria capaz de criar. E um dia, você olha no espelho de novo e percebe que nem se reconhece mais. A versão que eles conheceram acabou. A versão que eles trataram como garantida foi enterrada. No lugar dela está um homem que não precisa deles para validar o próprio valor. É aí que a cura vira assombro. Porque quando eles olham para trás, não vem o homem que deixaram. Vem o homem que não podem mais ter. E é aqui que muita gente erra. A maioria tenta curar como se fosse uma performance. Vai para a academia e posta foto esperando que o ex veja. Compartilha frases na internet com legendas pingando dor, torcendo por uma reação. Se arruma, sai e publica imagens só para provar que está vivendo a melhor vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se a sua cura é só outra maneira de chamar a atenção deles, você ainda está correndo atrás. Você só colocou outra máscara na mesma necessidade. Cura de verdade não precisa de plateia. Cura de verdade é implacável. É silenciosa. É interna. É você, de madrugada, sentado com a dor, analisando, assumindo, entendendo e então transformando isso em combustível. E é exatamente isso que apavora eles, porque a maioria espera que você desmorone quando alguém vai embora. Esperam que você quebre, esperam que você fique preso. E quando, em vez disso, você se levanta, quando você parece mais leve,
mais forte, mais calmo. Esse contraste atinge eles mais do que qualquer coisa que você poderia dizer. Porque a versão de você que eles controlavam, a versão que implorava, a versão que se mantinha pequena, essa versão não existe mais. E nada cria mais curiosidade do que perceber que a pessoa que você deixou se tornou alguém que você nem consegue mais alcançar. Pense nisso. Eles vão estar deitados ao lado de outra pessoa, rolando a tela, fingindo que seguiram em frente. Aí, de repente, o seu nome aparece numa conversa. Ou uma foto sua cruza o feed. E por um segundo eles congelam. Eles lembram do você antigo, aquele que ficou para trás. Mas agora vem o você novo, mais afiado, mais raro, intocável. Esse espaço entre quem você era e quem você se tornou. É isso que assombra eles. É isso que faz a mente deles perguntar: será que eu fui embora bem antes de ele se tornar tudo o que eu queria que ele fosse? Marco Aurélio disse que, se você se angustia por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da sua interpretação. E você tem o poder de revogar isso a qualquer momento. Isso é cura em ação. Não é fingir que não doeu. É perceber que a dor nunca foi a sua prisão. Foi apenas a sua professora. E quando você aprende, não precisa repetir a lição. Meus amigos, eu não vou mentir. Curar não é glamuroso. Vai ter noites em que você vai sentir falta deles de um jeito que aperta o peito. Vai ter manhãs em que você vai pegar o celular antes de lembrar que não há nada ali. Vai ter momentos em que você vai se perguntar se todo esse esforço vale a pena. Mas curar não é sobre eles. É sobre você. É sobre se libertar da história que te manteve refém. É sobre se tornar o homem que não quebra só porque alguém não soube ver o seu valor. E aqui está a ironia. Talvez eles nunca digam, mas a sua cura vai chegar até eles. Não pelas suas postagens, não pelas suas palavras, mas por sussurros, por energia, por aquele brilho silencioso de alguém que se reconstruiu sem precisar de validação. Esse é o brilho que eles não conseguem ignorar. Esse é o brilho que eles não conseguem substituir. Então pare de esperar por encerramento. Pare de esperar por pedido de desculpas. Pare de esperar que eles percebam. Cure por você. Cure tanto que a curiosidade deles vire arrependimento. Cure tão fundo que a sua paz fique mais alta do que a sua dor um dia foi. Diga isso comigo agora. Eu curo por mim. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a você mesmo. Mostre ao mundo que o seu retorno não é para ser visto. É para ser livre. E fique comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre como construir uma vida tão sólida, tão intocável, que mesmo que eles implorem para voltar, você já vai estar longe demais para olhar para trás. É aí que o poder se torna permanente. Construa uma vida que não olha para trás. A melhor vingança é não ser como o seu inimigo. Essas palavras de Marco Aurélio têm peso, meus amigos, porque não são apenas filosofia, são estratégia. Quando alguém vai embora, a tentação é passar os dias olhando para a porta, esperando a pessoa bater de novo. Mas se você quer poder de verdade, se você quer fazer com que corram atrás, mesmo depois de se convencerem de que seguiram em frente, você não espera, você constrói. Você cria uma vida tão cheia, tão completa, tão assumidamente sua, que mesmo que quisessem voltar, eles nem saberiam onde se encaixar. Vamos ser honestos. A parte mais dura do coração partido não é perder a pessoa. É a pausa que isso coloca na sua própria vida. Você para de se mover. Você para de crescer. Você congela, como se a sua história não pudesse continuar sem ela. Mas aqui está a mentira. A ideia de que o seu futuro está preso à presença de alguém. Não, meus amigos. O seu futuro está preso às suas escolhas. E a escolha mais poderosa que você pode fazer é construir para frente, não para trás. Imagine isso. Você está construindo um reino. No começo,
Quando eles estavam com você, você deixava um trono vazio ao seu lado, esperando que a pessoa se sentasse ali. Você construía quartos, achando que ela atravessaria portas. Você plantava jardins, achando que ela admiraria. Mas então, ela foi embora. E o que a maioria faz? Deixa o trono vazio. Mantém a porta entreaberta. Regar o jardim, esperando que um dia a mesma pessoa volte para desfrutar. Isso não é construir. Isso é esperar disfarçado. E nada te enfraquece mais do que desenhar o seu futuro ao redor de alguém que escolheu não estar nele. Em vez disso, você constrói para você. Você para de deixar espaço para o retorno. Você para de guardar um lugar à mesa. Você começa a construir uma vida que não olha para trás. E aqui está o lado bonito disso. Quando eles olharem para trás, quando derem aquela espiada por cima do ombro para ver se você ainda está lá, o que vão encontrar é um reino tão vasto, tão vivo, tão autossuficiente, que nem vão reconhecer. Eles vão perceber que não cabem mais. E essa percepção corta mais fundo do que qualquer silêncio. Mas não vamos romantizar. Construir enquanto está quebrado é difícil. Vai ter dias em que o seu corpo vai querer ficar na cama, rolando memórias antigas. Vai ter noites em que a sua mente vai sussurrar. Qual é o sentido se eles não estão aqui para ver? E é nessas horas que você precisa lembrar. Você não está construindo para ser visto. Você está construindo para ser forte. Você está construindo porque a sua vida tem valor, mesmo sem plateia. Você está construindo porque o homem que se levanta depois de um coração partido é 10 vezes mais forte do que o homem que nunca foi testado. Pense nisso como treinar em silêncio. Um boxeador não fica forte no holofote. Ele fica forte no ginásio, quando ninguém está olhando. É você. Cada treino, cada livro, cada dinheiro guardado, cada hábito novo que você empilha. É uma repetição. É um tijolo. É um passo rumo a se tornar intocável. E quando chegar o dia em que o seu nome atravessar a mente deles, não vai ser a versão quebrada que eles vão lembrar. Vai ser a versão nova. A versão que eles vão ouvir em sussurros. A versão que vão ver em pequenos flashes. A versão que vão se arrepender de ter deixado. E aqui vem a virada. Quando você para de construir pensando neles, é aí que eles sentem ainda mais. Porque as pessoas esperam que você faça performance. Esperam que você mostre o progresso só para ser notado. Mas quando você realmente não se importa se eles veem, quando o seu sucesso é por você e só por você, essa indiferença vira um ímã. É aí que o seu brilho se torna inegável. É aí que a sua presença fica poderosa. É aí que eles começam a se perguntar: eu realmente fiz parte da melhor versão da vida dele? Ou eu fui embora bem antes de ele se tornar tudo o que eu precisava? Sêneca escreveu que não é que temos pouco tempo de vida, e sim que desperdiçamos muito. E desperdiçar a vida esperando alguém te validar é o maior desperdício de todos. Não dê a eles esse poder. Não deixe que sejam o motivo da sua história travar. Vá em frente. Construa em frente. Ame em frente. Porque quando você faz isso, você não está apenas criando uma vida na qual eles não conseguem reentrar. Você está criando uma vida que você não quer que eles reentrem. Então, construa o seu corpo, construa a sua mente, construa o seu dinheiro, construa a sua paz, construa a sua missão. Construa uma vida tão intencional que quando eles se lembrarem de você, percebam que o homem que ficou para trás já se foi, substituído por alguém a quem eles nunca mais terão acesso. Diga isso comigo agora. Eu construo por mim. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a você mesmo. Mostre ao mundo que você parou de guardar um lugar para o passado. Porque a mesa que você está construindo agora não é para quem foi embora. É para o futuro no qual você está entrando. E fique comigo, porque na próxima parte vamos falar da arma silenciosa
que faz o seu progresso ecoar mais alto do que qualquer palavra poderia. O seu silêncio. É aí que a perseguição de verdade começa. Eles ouvem os próprios pensamentos ecoando mais alto do que gostariam. Eles percebem que a trilha sonora que tratavam como garantida desapareceu. É isso que o seu silêncio faz. Ele obriga a pessoa a sentar no vazio que a sua presença um dia preencheu. Agora vamos quebrar outra mentira. Por tempo demais nos disseram que amor se prova aparecendo de novo e de novo, mesmo quando o outro já foi embora. Que, se você se importa, você nunca para de procurar. Mas, meus amigos, isso não é amor. Isso é dependência. Força de verdade não é estar sempre disponível. Força de verdade é saber a hora de recuar. É saber a hora de parar de oferecer energia a alguém que parou de valorizá-la. Silêncio não significa que você não se importa. Silêncio significa que você finalmente se importa o suficiente consigo mesmo para parar de desperdiçar palavras onde elas já não chegam. Mas eu vou ser sincero com você. O silêncio vai te testar. No começo, vai parecer tortura. Você vai pegar o celular, escrever uma mensagem e ficar encarando o cursor piscando. Você vai imaginar eles rindo com outra pessoa, seguindo em frente, te esquecendo. E o medo vai sussurrar. Se eu não falar agora, eu vou perder para sempre. Esse medo é uma armadilha, porque toda vez que você quebra o silêncio, você não aproxima eles. Você dá alívio. Você acalma as dúvidas. Você prova que ainda está girando em torno do mundo deles. E isso não é poder. Isso é rendição, disfarçada de amor. O silêncio, por outro lado, vira o jogo. De repente, são eles que ficam olhando o celular, se perguntando por que você não apareceu. De repente, são eles que se perguntam: ele está sofrendo? Ele seguiu em frente? Ele ainda se importa? Essa mudança corrói por dentro, mesmo que nunca admitam, porque as pessoas não valorizam o que está sempre ali. Elas valorizam o que some. Elas não perseguem barulho. Elas perseguem mistério. Marco Aurélio escreveu que quanto mais perto um homem chega de uma mente calma, mais perto ele está da força. Isso é o silêncio. Uma mente calma, transformada em arma. É você se recusando a discutir, se recusando a explicar, se recusando a provar seu valor para alguém que já escolheu ir embora. E a ironia é que essa calma, essa quietude, assombra mais do que qualquer explosão de raiva poderia assombrar. Imagine isso. Você curtia as postagens, agora nada. Você via os stories, agora sumiu. Você respondia na hora, sempre pronto, sempre disponível. Agora, silêncio. E a parte mais louca, você não anuncia. Você não posta um discurso dizendo que superou. Você não faz disso um teatro. Você apenas desaparece. É aí que eles sentem. Porque silêncio não precisa de plateia. Silêncio carrega o próprio peso. E deixa eu te lembrar, silêncio não é passivo. É disciplina ativa. É força sob controle. É a decisão de deixar o seu crescimento falar mais alto do que as suas palavras. Porque é o seguinte, as pessoas podem discutir com o que você diz, mas não conseguem discutir com a sua ausência. Podem ignorar seus sentimentos, mas não conseguem ignorar o vazio quando a sua energia some. Podem fingir que não se importam, mas não conseguem escapar do eco do que costumava existir ali. Então pare de pensar que o silêncio te torna fraco. Ele te torna raro. Ele te torna inesquecível. Ele te torna a pergunta que eles não conseguem responder, a memória que não conseguem apagar, a presença que não conseguem substituir. Não tente gritar mais alto do que o orgulho deles. Aguente mais do que ele. Não tente provar seu valor com barulho. Prove com calma. Não tente lembrá-los de quem você era. Torne-se alguém tão focado, tão centrado, tão imperturbável, que o próprio silêncio vire a sua voz. Diga isso comigo agora. O meu silêncio é poder. Escreva nos comentários. Mostre a eles,
Mostre a você mesmo, mostre ao mundo que você já não precisa de barulho para ser ouvido. Porque quanto mais quieto você fica, mais alto a sua presença se torna. E fique comigo, porque na próxima parte vamos falar do efeito espelho, aquele momento brutal em que eles percebem que a substituição nem chega perto da pessoa que você se tornou. É aí que o arrependimento começa de verdade. O efeito espelho. Deixe que comparem. Comparação é a ladra da alegria. Foi o que Theodore Roosevelt disse. E isso não é só sobre invejar os outros. É sobre a tortura silenciosa que começa quando eles olham para você, depois olham para quem está ao lado deles e percebem que algo não fecha. Isso é o efeito espelho. E quando você domina o desapego, você não precisa dizer nada. Não precisa postar, implorar, nem provar. A própria vida vira um espelho. E ela obriga a pessoa a comparar aquilo que achou que podia substituir com aquilo que realmente tem. Porque quando eles foram embora, contaram a si mesmos uma história. Acreditaram que você já tinha chegado no seu máximo. Acreditaram que alguém novo daria mais faísca, mais emoção, mais validação. E talvez, no começo, até parecesse verdade. A novidade deu frio na barriga. A excitação distraiu a culpa e o orgulho convenceu que tinham melhorado. Mas orgulho é barulhento e a verdade é silenciosa. E com o tempo, a verdade sempre encontra um jeito de sussurrar no ouvido. Esse sussurro começa no momento em que eles começam a comparar. Imagine isso. Eles estão sentados, jantando, de frente para a pessoa que entrou no seu lugar. A conversa flui, mas não como fluía com você. As risadas vêm, mas não ecoam do mesmo jeito. Existe conforto, mas não queima com o mesmo calor. E então, do nada, uma lembrança sua atravessa a mente. O jeito como você dizia algo bobo na hora certa. O jeito como você escutava quando ninguém mais escutava. O jeito como a sua presença era calma no meio do caos. De repente, a pessoa à frente não parece suficiente. De repente, eles não conseguem evitar comparar. E aqui está o segredo. Você não força esse espelho. Você não precisa. Quanto mais você evolui, quanto mais você cresce, quanto mais você brilha em silêncio, mais clara essa reflexão fica. Porque quando eles olham para trás e te veem disciplinado, imperturbável, raro, não estão apenas vendo quem você é agora. Estão vendo o que perderam. Estão vendo quem você se tornou sem eles. E nada cria arrependimento mais rápido do que perceber que te trocaram por alguém que nem chega perto. Mas vamos quebrar outra mentira aqui. Muitos de vocês acham que a comparação acontece quando você tenta se exibir, quando posta fotos no seu melhor, quando tenta ostentar progresso para que eles notem. Isso não é efeito espelho. Isso ainda é perseguição, só que disfarçada. O verdadeiro efeito espelho acontece quando você para de se importar se estão olhando. Quando sua vida fica tão cheia e tão autêntica que até boatos sobre você fazem eles pausarem. Não é sobre eles verem você de propósito. É sobre eles esbarrarem na sua evolução e perceberem que é inegável. E o que torna isso brutal para eles é que a versão de você que eles deixaram não existe mais. Eles não podem voltar para o homem que respondia toda a mensagem, que explicava todo o sentimento, que estava disponível a qualquer momento. Essa versão acabou, e a versão nova, ela não olha para trás, ela não espera, ela não abre espaço para quem fez você se sentir uma opção. É aí que a comparação vira confusão. E confusão, meus amigos, é a semente do arrependimento. Marco Aurélio disse que se algo externo te causa dor, não é a coisa que te perturba, mas o seu julgamento sobre ela. É isso que a comparação expõe. O julgamento deles. Eles começam a se perguntar: eu realmente escolhi certo? Eu fui embora cedo demais? Eu confundi novidade com melhor?
Eu larguei algo que estava prestes a se tornar precioso demais? E essas perguntas não vão embora. Elas ficam. Elas repetem. Elas ecoam no fundo da mente como uma música que não sai. Pense nisso. Eles vão rolar a tela à noite, deitados com outra pessoa, e o seu rosto aparece na memória. Vão ouvir seu nome em algum lugar, e o peito aperta por um segundo. Vão ver um vislumbre de você, mais saudável, mais calmo, mais afiado. E o espelho cai na frente deles com força. E o pior é que não dá para desver. Não dá para fugir da verdade de que a versão que eles deixaram não é mais a versão que existe. E deixa eu te dizer, você não precisa competir. Você não precisa se provar. Você não precisa mostrar nada na internet para provocar ciúme. Você só precisa continuar se tornando. Porque o homem que continua se tornando não causa comparação. Ele vira o padrão. Ele não busca atenção. Ele comanda atenção. Ele não implora por um lugar na mesa de outra pessoa. Ele constrói a própria mesa. Então, meus amigos, não tema o espelho. Use-o. Deixe o seu crescimento refletir na vida deles sem você mexer um dedo. Deixe o seu silêncio, a sua disciplina, a sua paz virarem a imagem que eles não conseguem tirar da cabeça. Porque quando eles comparam o que tem agora com quem você se tornou, o resultado nem chega perto. E é aí que o arrependimento começa a roer por dentro, pedaço por pedaço. Diga isso comigo agora. Eu supero o meu eu antigo. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a você mesmo. Mostre ao mundo que você não está competindo. Você está criando. Você não está correndo atrás. Você está se tornando. E fique comigo, porque na próxima parte vamos falar sobre o que acontece quando esse arrependimento finalmente se instala. Quando a confusão vira um assombro do qual eles não conseguem fugir. É aí que a perseguição realmente começa. Quando eles voltam, você decide. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Foi o que Epicteto disse. E essa é a verdade final que você precisa ouvir. Porque aqui está a parte que ninguém te conta. Quando você se desapega, quando você cura, quando você constrói, quando você deixa o seu silêncio ecoar, na maioria das vezes eles voltam. Nem sempre com um pedido de desculpas. Nem sempre do jeito que você imaginou. Mas eles circulam de volta. Testam o terreno. Mandam uma mensagem. Um like. Um oi. Casual que parece inocente, mas está cheio de curiosidade. E nesse momento, o poder não está no retorno deles. O poder está na sua decisão. Vamos deixar claro, eles não voltam porque você implorou. Não voltam porque você explicou. Não voltam porque você desabou e mostrou o quanto se importava. Não. Eles voltam porque a sua ausência ficou alta demais para ignorar. Eles voltam porque a versão de você que achavam ter superado virou a versão na qual eles não conseguem parar de pensar. Eles voltam porque o seu silêncio não gritou. Ele se transformou. E agora, de frente para você, eles percebem que não estão olhando para o mesmo homem que deixaram. Imagine isso. Eles estão andando pela casa da memória, tentando abrir portas antigas, esperando encontrar os mesmos cômodos familiares. Mas quando giram a maçaneta, encontram paredes no lugar, móveis trocados, portas seladas. Eles achavam que você ficaria congelado no passado, mas você construiu uma casa nova inteira, uma casa na qual eles já não têm chave. Essa percepção bate mais forte do que qualquer coisa que você poderia dizer, porque agora, pela primeira vez, eles entendem que você seguiu em frente. Não porque parou de se importar, mas porque finalmente começou a cuidar de si mesmo. E aqui é onde você precisa ser mais forte do que nunca. Porque a tentação de deixar eles entrarem de novo vai ser real. As emoções vão subir. Seu coração vai sussurrar. Era isso que eu queria o tempo todo. Mas pare.
Olhe ao redor. Olhe quem você se tornou. Olhe a força, a paz, o fogo que você construiu. Pergunte a si mesmo: eles merecem estar nessa história nova ou são só um fantasma da história antiga? Lembre disso. Eles foram embora esperando voltar para a mesma versão de você. Foram embora acreditando que você sempre estaria lá, esperando. Mas o homem que está aqui hoje não espera. Ele não implora. Ele não tenta ser escolhido. Ele escolhe. Ele decide. Ele não pede permissão para subir. Ele não se encolhe para caber de novo num molde velho. Ele não troca progresso por conforto temporário. Marco Aurélio escreveu: pare de perder tempo discutindo sobre como um bom homem deveria ser. Seja um. E é isso que você fez. Você se tornou. Você construiu. Você subiu. E agora, quando eles voltam, não é sobre vingança. Não é sobre provar que estavam errados. É sobre permanecer firme em quem você se tornou. É sobre entender que o retorno deles não te valida. Você já se validou ao se tornar melhor sem eles. E aqui está o paradoxo. Eles voltam esperando encontrar a porta entreaberta. Mas encontram um homem que construiu uma porta nova inteira, uma porta que só ele controla. E isso assusta porque energia rara ou é adorada ou é temida. E você, meu amigo, agora é raro. Você não corre atrás. Você não espera. Você não explica. Você decide. Então, se esse momento chegar e eles tentarem voltar para a sua vida, lembre dessa verdade. O poder está em você, não neles. Talvez você escolha ouvir. Talvez não. Mas qualquer que seja a sua escolha, vai ser a partir da força, não da carência. Porque você não se reconstruiu só para entregar seu valor de novo. Você não se levantou das cinzas só para rastejar de volta para o fogo. Diga isso comigo agora. Eu decido quem fica. Escreva nos comentários. Mostre a eles. Mostre a você mesmo. Mostre ao mundo que você não é mais o homem que espera, e sim o homem que escolhe. Se você quer continuar ouvindo mensagens que fortalecem sua mente, sua disciplina e sua paz interior, acompanhe o canal Motivação Estoica Poderosa. Aqui, a filosofia estoica vira direção prática para você se manter firme, silencioso e imbatível, mesmo quando tudo tenta te puxar para trás. Fique com a gente e continue se tornando essa versão rara que ninguém consegue substituir.